Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem? O professor está aqui para eu gravar a nossa segunda videoaula da segunda semana, certo? Eu dei uma tarefinha para vocês na primeira semana que é, em sua opinião, o que é beleza, por quê? Então vocês vão estar respondendo, nenhum aluno me enviou ainda, né? Vocês vão estar respondendo no caderno, tirando foto e me enviando. Eu quero saber a opinião de vocês de acordo com o conteúdo do nosso primeira aula, né? Nossa primeira videoaula. E eu quero o que vocês têm em mente aí, a opinião de vocês, o que é beleza, certo? Então, nós estamos na página 8, vamos iniciar a nossa aula. Corpos sarados sempre são saudáveis? E aí, o que vocês acham? Corpo sarado, ele é saudável ou não? Os padrões de beleza sugerem que as pessoas devem ser magras, associadas à ideia de magreza à saúde, a qual somente pode ser conquistada por meio de uma rotina alimentar disciplinada e com prática diária de exercícios físicos, né? Então, a gente sabe que as capas de revista geralmente mostram mulheres bonitas, magras e supostamente saudáveis, né? Igual tal exemplo aqui. Será que uma mulher magra, bonita, ela é saudável? O que ela fez para poder chegar a ser saudável? Será qual foi o caminho? Ela praticou exercícios corretamente, ela se alimentou corretamente para poder chegar nesse corpo sarado, bonito? Então é isso que nós vamos estar discutindo de agora em diante, tá bom? Tem esse quadro verde, segundo algumas autoras, uma delas é a Deborah Lupton. Ela está falando a influência dos meios de comunicação para que, mostrando para nós a forma ideal de beleza, né? Mas aí sempre tem um objetivo ao fundo, que é a venda de algum medicamento, venda de algum plano de exercícios físicos, algum produto que possa ajudar na queima de gordura e assim por diante. A gente sabe que tem vários. Sempre um comercial mostrando, primeiro eles dão a dica e depois vem o comercial mostrando algum produto para ser vendido. Então é isso que ela está querendo dizer, que a gente tem que cuidar muito com a forma que nós vamos usar da mídia, de assistir essas atividades que nós vamos usar em nosso dia a dia. Lembrando que ela está falando aqui que cada ser humano, cada pessoa tem o seu metabolismo, tem a sua forma de ser. Então o meu metabolismo não é igual ao de vocês aí do terceiro ano. Vocês podem ver, cada um é diferente. Então para alguns vai funcionar, para outros não vão funcionar, para outros vai dar problema. Então isso que a gente tem que entender primeiro. Cada um conhecer o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Aí em diante a gente programar as nossas atividades físicas, a nossa alimentação e cuidar muito com o que a mídia propõe para nós. Também está falando aqui, talvez o mais importante seja entender como representações de saúde, beleza, atividade física são reiteradamente articuladas de forma que reafirmem a todo o momento o quanto é necessário investir no corpo, educá-lo constantemente os padrões estéticos de cada tempo e cultura. E mais, compreender como diferentes produtos da mídia valorizam essa articulação, produzindo e reproduzindo imagens e discursos de corpos considerados em forma. Como, por exemplo, os corpos que existem de atrizes e atores, modelos fotográficos, celebridades. Então a gente tem que cuidar muito dessa questão, né? Foi igual eu já falei para vocês. Temos que cuidar, não é porque a fulana tá bonita lá que ela fez um método para ela chegar naquele objetivo do corpo dela bonito, o que ela fez. Então a gente tem que entender para depois a gente poder não pegar e sair aí fazendo regime doido, fazendo qualquer tipo de atividade física aí, e aí machucando os nossos membros, certo? Então vocês vão responder 3 perguntinhas aqui na página 9.
que vai estar relacionada ao texto como tarefa. E aí nós vamos, final aqui da página. O número de academias no Brasil tem crescido de forma acentuada nas últimas décadas, em razão da compreensão da necessidade de realizar exercícios físicos para a melhoria da manutenção e da saúde. Essas práticas não precisam necessariamente ocorrer dentro de academias, mas questões relacionadas à insegurança nas grandes cidades, entre outros fatores, fazem com que as pessoas procurem espaços fechados, tipo as academias, né? De todo modo, com tudo o que fazemos, a prática da musculação também deve ser realizada de forma consciente e equilibrada. Também muita gente procura academia para ter um profissional, né, que possa ensinar e acompanhar durante essas práticas de atividade física. Até eu aconselho vocês, sempre que for procurar uma academia, procurar o professor para estar ensinando a fazer os exercícios. É muito importante fazer de uma forma correta. Então, página 10, fisiculturismo. O fisiculturismo ou culturismo é um esporte cujo objetivo é melhorar a formação muscular por meio do treinamento da musculação. São volume, simetria, proporção e definição muscular. A sua forma seguir uma alimentação específica e muita prática de atividade física diária. Sofre diversas mudanças no nosso corpo, as quais algumas vezes podem oferecer riscos à saúde. Então, o fisiculturismo ele está muito relacionado à alimentação, ao uso de medicamentos e a fazer exercícios em academias diariamente, até às vezes 2 vezes por dia. Acabam fazendo em excesso os atletas que fazem fisiculturismo. Nós vamos estar entendendo um pouquinho melhor sobre isso aí. Giuliano, um romeno que vive na Itália. Aos 5 anos, ele foi considerado o menino mais forte do mundo. Segundo seu pai, que lhe deu o apelido de Pequeno Hulk, o menino treina desde os seus 5 anos de idade. Olha um exemplo aqui. Ah, professor, isso é saudável? Não, isso não é saudável, porque provavelmente ele vai ter algum membro, alguma musculatura, algum tendão, algum nervo do seu corpo machucado por ele ser... ele é criança, ele está em fase de crescimento. Ele não pode praticar exercícios físicos com tanta intensidade assim, né? É comum nos perguntarmos se alguém consegue ficar com essa forma física sem utilizar nenhuma substância ilícita. Agora nós estamos falando já, aqui é um atleta que faz fisiculturismo, tá? Eles são fortes assim mesmo. Vocês têm um exemplo ali na apostila. E aí eles acabam com um aumento significativo da massa muscular, utilizam esteroides, anabolizantes ou substâncias manipuladas em laboratórios, o que é extremamente prejudicial à saúde. Então acabam não fazendo uso de alimentação, muito exercício, e aí eles usam alguns medicamentos que são muito prejudiciais à saúde, que é anabolizantes, esteroides, e substâncias manipuladas em laboratórios, que podem trazer muito prejuízo, ser muito prejudicial à saúde deles. Os suplementos alimentares. O que é suplemento alimentar? São substâncias químicas indicadas por médicos para pessoas que têm déficits na alimentação. Então tem pessoas que não conseguem ter na sua alimentação, e aí o médico vai lá e faz um suplemento alimentar junto com o nutricionista para essas pessoas, certo? E aí esses caras acabam usando essas formas para poder aumentar a sua musculatura em excesso, e isso não é proibido, não pode.
esteroides, anabolizantes, androgênicos e seus riscos à saúde. Os anabolizantes, como comumente são conhecidos, os esteroides, anabolizantes, androgênicos, são hormônios naturais ou sintéticos que promovem o crescimento e a divisão celular. Resultam no desenvolvimento de diversos tipos de tecido, especialmente muscular e ósseo. Sem necessidade e sem orientação médica, sua utilização causa risco à saúde, superando muito suas vantagens. O efeito colaterais das superdosagens são diversos, incluindo problemas no fígado, como desenvolvimento de câncer, redução da função sexual, derrame cerebral, alteração de comportamento, com aumento de agressividade e do nervosismo. Então, é muito mais malefício do que benefício, certo? Diminuição da produção de espermatozoide, retratação dos testículos, impotência sexual, dificuldade de urinar ou dor quando for urinar, calvície e o desenvolvimento irreversível das mamas. Então, há muitos malefícios e essas pessoas, elas não têm visão disso, elas só querem chegar no objetivo delas, que é ficar desse jeito aqui. Isso aqui não é uma pessoa normal, tá? Isso aqui é um excesso de musculação, um excesso de várias atividades, entre elas o uso desses medicamentos, de drogas que fazem eles chegar nesse resultado aqui. Então, isso acaba saindo um pouquinho do controle e acaba influenciando outras pessoas a praticar isso aqui. O fisiculturismo é um esporte. Se a pessoa praticar, fazer tudo corretamente, não fazer o uso dessas drogas, ele é um esporte, ele é saudável, desde que seja feito todos os procedimentos corretos. Mas, a partir do momento que a pessoa acaba fazendo tudo em excesso, ele vai ser muito prejudicial à saúde. Na página 11, essa atividadezinha aqui eu vou deixar, tá? Mais para frente eu vou passar um trabalhinho para vocês sobre essa atividade. Então nós vamos falar sobre as alterações da imagem corporal, como reconhecer e o que fazer. Perfeito. Pode gerar insatisfação e levar ao desequilíbrio de saúde, os quais são consequência, por exemplo, de distúrbios alimentares e do uso de esteroides, anabolizantes e de suplementos alimentares. É inegável a crescente importância de que nas sociedades modernas atribuem-se alguns valores, entre os quais podem ser a beleza, a juventude e riqueza, que estratificam os seres humanos de acordo com os princípios preestabelecidos culturalmente. A beleza é a busca e é comprada a qualquer preço e a qualquer custo. Mulheres estivessem muito mais, acredite-se que frequentemente que as mulheres muito mais insatisfeitas com a sua aparência que os homens, mas não é verdade. A realidade, observa-se que muitos homens acham-se tão infelizes em relação ao seu corpo, né? Acabam não sendo satisfeitos com o seu próprio corpo. Então não é só as mulheres, os homens também acabam sendo insatisfeitos com o seu corpo. E aí, adolescentes, adultos, de acordo com, no caso em modo geral, acabam pensando e tendo falha na questão da busca do corpo perfeito. Por quê? Porque acabam procurando meios que, tipo assim, uma pessoa gorda acaba indo em busca de medicamento que possa deixar ele magro, de vez ele ir praticar exercícios físicos e cuidar com a sua alimentação. Então, vai estar falando sobre essa questão.
E que isso acontece muito com jovens e adultos, adultos jovens ainda. Nesse quadro verde aqui também está falando que essa obsessão de beleza física e perfeição converte-se à ausência da doença emocionais, acompanhadas de severa ansiedade e depressão. O que acontece? Às vezes essa pessoa tenta chegar a esse objetivo de beleza, de saúde, e aí acaba entrando em depressão, tendo problemas consigo mesmo, porque é muito difícil a questão de conseguir perder peso, de conseguir ganhar muito massa muscular, e aí acaba sendo um problema psicológico, e aí acabam entrando em depressão. Uma forma das pessoas não se sentir bem é a vigorexia. Que é o que é vigorexia? Eu vou dar uma resumida, né, porque nós já estamos no final da aula. A vigorexia é uma forma de eu me ver diferente, né? Eu me olho no espelho e me vejo uma pessoa gorda, uma pessoa magra. Eu estou tendo uma visão distorcida do que eu sou, certo? Aqui na página 13 vocês vão ter um exemplo, né? Aqui, ó, algumas características de quem apresenta distúrbio de vigorexia: preocupação exagerada com o próprio corpo, distorção da imagem corporal, baixo autoestima, personalidade introvertida, tendência à automedicação e alteração na dieta, compulsão ao perfeccionismo. Então aqui vocês estão vendo, ó, o exemplo de vigorexia. O cara é todo forte e está se olhando no espelho todo magro, né? Então isso é vigorexia. Eu tenho um distúrbio, uma doença mental, né? Uma doença que atinge o nosso psicológico. Então a nossa videoaula acaba por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o professor, certo? Nós vamos estar falando um pouquinho mais na próxima aula sobre vigorexia. O professor tem uma dificuldade em falar. Eu até peço desculpas se tiver algum erro no vídeo, né? A gente está adaptando e com o tempo vai ficando cada vez melhor, certo? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês façam a tarefa e mandem para mim até domingo. Até a próxima aula.